No quadro Campo Empreendedor, produtor de hortaliças melhora a produção após ingressar no programa Agro-Nordeste. Campo Empreendedor, oferecimento Sebrae Alagoas. O Senar Alagoas está atendendo produtores rurais de 6 cadeias produtivas do semiárido alagoano. A assistência técnica através do programa Agro-Nordeste começou em abril de 2020. O Agro-Nordeste é uma fonte de recursos do governo para o programa ATEG, que é o Programa de Assistência Técnica Gerencial do Senar. Então, essa é a metodologia que a gente adota nessas visitas. Então, ela é composta por 5 fases: diagnóstico da propriedade, planejamento, adequação tecnológica, capacitação complementar dos produtores e avaliação sistemática desses resultados. Em Dalmiro Gouveia, o Senar atende um grupo de 30 pessoas na comunidade de Juá. Os produtores trabalham com mais de 20 culturas na cadeia da olericultura. Produtores que já têm anos de experiência, conhecem a hortaliça, só que ele precisa de uma atualização. Então, sempre há uma variedade nova, resistente a uma praga, a uma doença, e ele às vezes não sabe, não se atualiza e continua com aquela cultivar tendo problema. Então a gente chega só com um ajuste e ele consegue desenvolver. Então o programa também trabalha com a capacitação complementar desses produtores e atender a realidade de cada um. Então são 30 produtores, 30 propriedades completamente diferentes. Você chega numa manhã em um que já tem até uma estrutura boa, implementos, um microtrator, e outro que não tem sequer um pulverizador, um equipamento necessário e essencial para uma horta. Então, de uma manhã para uma tarde, você tem que revestir de uma armadura completamente diferente e com ferramentas também completamente diferentes para que realmente, dentro das condições dele, ele consiga ter resultado. O produtor Lucimário Nunes de Melo trabalha com olericultura há mais de 20 anos e nunca tinha recebido assistência técnica. Graças a Deus, a gente não vê uma coisa dessa todo dia na propriedade da gente. E com o nosso técnico Ulisses ali, está melhorando bastante a nossa produção, reduzindo o custo e aumentando a produtividade também. Segundo o técnico Edjane Ulisses, o manejo das culturas estão entre as maiores dificuldades dos produtores da região. Eu cheguei aqui, tinha problemas em todas as propriedades praticamente, porque agora é uma época de chuva na região, então quando chove bastante, o frio, essa umidade elevada, então favorece o desenvolvimento de muitas doenças. Então, além dessas doenças que atacavam a escultura, que proporcionava perda para o produtor, teve também a questão da pandemia. Então, há barreiras em algumas cidades impossibilitou o escoamento dessa produção e eles tiveram prejuízo tanto na comercialização quanto no ataque dessas pragas e doenças. Com a chegada do programa, o produtor iniciou um trabalho de adequação das técnicas de manejo das culturas. Como a gente está no período chuvoso, a planta quando ela molha, ela vai demorar a secar porque o sol reduz devido à baixa luminosidade de nuvem nessa época, a planta fica molhada, então favorece o desenvolvimento de doenças. Então o fato de colocar menos sementes ou afastar a planta entre a outra, vai haver uma maior ventilação, a planta vai secar com mais facilidade, então a superfície da folha seca vai impedir o desenvolvimento da doença. Então a técnica foi reduzir densidade de semeadura e população de plantas e aplicação de insumos. Muito importante também é colher um pouco precoce. Então, já que a gente está numa época favorável à doença, quanto mais a planta ficar no solo, mais danos ela vai ter, principalmente ele que trabalha muito com folhosa. Então, vai ter uma característica ruim para o mercado. Então, começou a surgir a doença, eu já posso colher, não vou esperar. Colho, então eu antecipo o período de colheita, antecipo meu plantio também para colher precoce com menos danos, para levar um produto de melhor qualidade para o mercado. O plano de ação para resolver esses problemas é elaborado de acordo com os recursos já disponíveis na propriedade. A gente não trabalha só a parte técnica, e sim a parte gerencial e econômica da propriedade. Então, no caso de uma praga ou uma doença, a gente vai avaliar essa praga está causando dano à cultura ou não. Se estiver causando dano, a gente controla. Caso contrário, monitora, para que ela realmente não chegue a um ponto de causar dano à cultura. A mesma coisa é com a doença. Então, existe o custo ou a perda que a praga ou a doença causa e o custo para
recuperar. Então a gente avalia isso. Em determinadas situações, a planta já está no final do ciclo, que é inviável a aplicação de algum defensivo até um tratamento. Então a gente colhe do jeito que está, porque vai ser apenas um custo a mais. Então a gente avalia todos os custos operacionais da propriedade, combustível, se ele usa o carro 100% para atividade, toda a manutenção, quem tem que pagar é a propriedade. Então a agricultura ela é e deve ser tratada como atividade econômica. Com apenas 4 meses de assistência técnica e gerencial, os produtores já começam a perceber os primeiros resultados. A diferença é muito grande, está nos ajudando bastante mesmo. Ele consegue perceber o que é que está pesando no orçamento dele, para onde é que o dinheiro está indo. Então, o próprio resultado de você anotar e ver aquilo já desperta a curiosidade e a atenção dele em fazer essas anotações. Então, coisas que eles nunca fizeram, existe essa dificuldade de realmente fazer tudo certinho, mas o técnico está aqui justamente para isso, para dar um suporte. O produtor tem mais sede na parte técnica, em ver a lavoura bonito, sem praga, sem doença, produzindo bem, e esquece um pouco a parte gerencial. A gente está aqui justamente para dar aquele puxãozinho de orelha, bora ver como é que está a situação, para complementar essa parte. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu gostei e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreva no nosso canal e para ficar por dentro de mais conteúdos, siga nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Até mais!